me acolheram. E eu conheci a CRU, que na época se chamava Alfa e Ômega. A gente mudou de nome em 2017. E aí, eu comecei a conversar com um líder na época, e ele me convidou para ir nas reuniões, eu comecei a participar, e em menos de um mês, ele me chamou para um discipulado. E eu não sabia o que era isso. E eu via um grande empenho nele, sempre para me ensinar questões da Bíblia. Assim, e eu lembro de duas verdades assim que foram muito impactantes para mim. A primeira era a salvação em Cristo e a certeza dessa salvação que eu não tinha. E, em segundo, a presença do Espírito Santo na minha vida para me capacitar a viver a vida cristã. Eu não entendia nada disso, de verdade. E a partir desse momento em que ele me explicou e que ele de verdade se dedicava nisso, eu passei a me relacionar com Deus. E é interessante que eu sempre tinha uma imagem de um pastor ou de alguma figura assim mais tradicional da igreja. Então, para mim, era sempre muito interessante ver uma pessoa da minha idade. Na verdade, ele tem 1 ano a mais do que eu, e ele sabia tanta coisa e ele compartilhava tudo comigo. Assim, eu nunca imaginei que eu poderia viver isso fora do ambiente da igreja. Isso porque aquele estudante, né, que me ajudou, ele entendia que ele tinha uma missão ali na universidade. E semanalmente a gente se encontrava, eu pude compartilhar tudo da minha vida, assim, as áreas que eu precisava ajuda. Era um ambiente de muita confiança. Ele sempre me ouvia com muita graça e com muita verdade também. E as coisas foram mudando. E eu me formei em 2018, em junho do ano passado. E 1 ano antes de me formar, eu estava pensando, né, o que fazer depois da universidade, depois de me formar. E existia, né, a possibilidade de continuar servindo com a CRU como missionário. E eu comecei a orar por isso, conversei com os meus pais, eles quase morreram, meu pai quase caiu para trás, de estudar 5 anos e depois não exercer, né? Pelo menos eu não estou exercendo até agora. E foi aquela doideira assim para ele: o que você está fazendo? Mas eu tenho um pouco mais de 1 ano, né, no ministério e não estou arrependido, né? Bem longe de me arrepender, porque a gente tem vivido coisas assim muito incríveis. Então, eu sou missionário da CRU, trabalho em tempo integral aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos uma equipe de missionários aqui. E a gente está trabalhando com o estado do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais também. E aí, eu queria que a gente abrisse a Bíblia, lá em Daniel, capítulo 1 mesmo. Logo que eu entrei na universidade, eu me deparei com essa situação de ver jovens assumindo grandes responsabilidades, né? E muitas das vezes é difícil, às vezes, para a gente pensar nessas coisas. Eu não pensava que na minha idade eu poderia assumir responsabilidades, talvez ser um exemplo, uma referência para alguém, ou ajudar outra pessoa a conhecer a Cristo. De verdade, eu não imaginava que isso era possível. E a Bíblia está cheia de exemplos de jovens que, apesar da pouca idade, né, para a gente, eles tinham um grande compromisso com Deus e foram usados por Deus em diferentes situações. Antes de falar sobre as questões da universidade, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre Daniel. Então, o livro de Daniel, ele ensina para a gente como que o próprio Daniel e os amigos dele foram fiéis a Deus naquele período de exílio que eles estavam vivendo, por conta dos pecados de Israel. Então, os pecados daquela nação eram contínuos e fazia com que as pessoas tivessem que pagar por isso. E uma maneira de correção do próprio Deus foi esse exílio. E Daniel vive esse contexto de dificuldade, de ver a sua cidade sendo destruída
por conta do pecado. A gente pode começar lendo o capítulo 1, versículo 1 mesmo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finais iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia descreve esses 4 como jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência. E os 4 tinham essas sabedorias. Só que Daniel, a gente pode ver lá no versículo 17 do capítulo 1 mesmo, diz assim: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então Daniel, ele tinha algo de especial dentre esses amigos. E isso de especial era algo concedido pelo próprio Deus. E como está escrito, Deus deu a ele essa capacidade de ter visões, de interpretar sonhos. E durante todo o livro, a gente vê a relação de Daniel com aqueles reis da época, principalmente com as loucuras de Nabucodonosor. Então, o contexto que Daniel vivia era de extremo sofrimento, por conta dos pecados do povo, e faziam com que aquelas pessoas ficassem no exílio. E essa situação só mudaria mediante um arrependimento. E qual é a visão de Daniel em relação a isso tudo? Como ele se comporta sabendo que aquelas pessoas da sua cidade precisam se arrepender? A gente vai lá para o capítulo 9, que narra algumas orações que ele fez. É um capítulo muito bonito. A gente não vai ler tudo por causa do tempo. No capítulo 9 a gente vê aqui como que Daniel ele ora pelo povo. Vamos ver primeiro o versículo 11, no capítulo 9. E Daniel diz assim: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, Daniel ele consegue perceber o motivo de todo aquele sofrimento, que é o pecado daquelas pessoas. No 17 e no 19, ele faz um apelo à misericórdia de Deus por conta dessa situação. Vamos ler o 17 e o 19. Nesse mesmo capítulo. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa,
Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vocês acreditam que Daniel, ele amava essa cidade? Para fazer uma oração como essa, de fato ele se importava com essa cidade. Quando a gente fala de missões na universidade, quando a gente fala de um cristão que quer se comprometer com missões na universidade, a gente está falando de um estudante que ama a sua universidade. É bem interessante que isso a gente não ensina para ninguém. Como missionário, eu não sou capaz de ensinar alguém a amar o outro. Eu posso mostrar textos, eu posso incentivar, eu posso exortar, mas isso vem naquela pessoa como resultado de um caminhar íntimo com Deus, assim. E assim ela vai começar a amar a sua universidade. É interessante que essa semana eu estava conversando com o Rodrigo e eu nunca falei isso para ele. Nunca comentei isso com ele. Pelo que eu me lembre, não. Acho que não. Se eu estiver errado, você me corrige. E a gente estava falando sobre a Souza Marques, que a gente quer ir lá para conhecer mais estudantes, procurar mais estudantes. E ele me respondeu assim: eu só sei que eu amo essa universidade. Ele falou isso. E eu fiquei refletindo nisso que ele falou. De como é necessário que, como cristãos, a gente ame esses ambientes. Mas é esse amor que reflete o conhecimento de Deus, de que as pessoas estão perdidas e de que elas precisam de salvação em Cristo. Eu trouxe um slide, eu queria que você colocasse, por favor. E esse é o primeiro ponto. A gente pode se inspirar mesmo na vida de Daniel, naquilo que Deus fazia com ele, pela maneira que ele se relacionava ali com aquela cidade, como ele se importava com as coisas que estavam acontecendo. E quando a gente está envolvido em missão no campus, algo que acontece é que nós não estamos indiferentes às coisas que acontecem. Quando você se dispõe a compartilhar de Cristo na universidade, quando você se dispõe a compartilhar de Cristo no seu trabalho, seja onde for, é porque você não está indiferente à situação espiritual das pessoas. E você consegue enxergar que elas precisam de Cristo. E aí, você pode passar. Na CRU, a gente se denomina assim, que nós somos uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Somos uma comunidade, em primeiro lugar. A gente busca viver em comunhão uns com os outros. E essa comunidade junta deseja conectar outras pessoas a Cristo. Então a gente conecta pessoas a pessoas e também conectamos pessoas a Cristo. E muitas dessas pessoas não fazem parte dessa comunidade. Então a gente quer sempre aumentar essa família no campus que a gente está. E como eu falei, um exemplo de uma liderança jovem muito ativa e muito impactante para a igreja é Daniel. Falar sobre isso para mim é muito importante, porque eu nunca acreditei que lá na universidade Deus ele poderia me usar tanto, como ele usou e como ele tem usado outras pessoas. Pode passar também. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre a visão missionária da Academia de Genebra. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de estudar sobre isso, mas João Calvino, que criou essa academia, ele foi um dos grandes responsáveis pela implementação de um novo sistema de ensino. Naquela época, ele era assim, muito influenciado pelo humanismo, por conta do Renascimento. Ele tem, inclusive, obras que a gente considera seculares, mas a partir do momento em que ele conhece a Cristo, ele começa a pensar em como ele pode
mudar e contribuir para a filosofia da educação ali naquela época. E Calvino ele teve uma forte formação educacional. Ele estudou em 2 universidades, né? Se a gente pesquisar, a gente vê que ele estudou geometria, direito, oratória, lógica, né? Ele estudou em Paris e em Orleans. E aí, em determinado momento, né, da vida dele, isso em 1536, ele chega em Genebra. E ele percebe algo em Genebra: a ignorância do povo. Ele percebe que as pessoas não tinham acesso à educação. E aí o que ele faz? Ele começa a pensar e a planejar uma academia para suprir as necessidades daquelas pessoas ali naquele momento. Só que ele considera que a igreja, né, na época totalmente relacionada ao Estado também, ela era responsável por isso. Ele acreditava que aquela ignorância das pessoas era produto de uma ignorância espiritual. E que, como cristãos, as pessoas elas precisavam estudar, se formar, para que, de alguma maneira, elas fossem úteis à sociedade. E o que ele faz é começar pelas crianças. Então, ele começa a planejar a fundação de escolas, começando uma educação pelas crianças, visando uma liderança futura de pessoas que seriam úteis à sociedade. Ele enfrentou diversos problemas para fazer isso. Ele foi expulso de Genebra por conta dos problemas que ele tinha com a Igreja Católica. Ele fica numa outra cidade por um tempo, onde ele continua sendo muito influenciado e recebendo inspiração de Deus assim, para ter essas ideias. E depois ele volta para Genebra. E só em 1559, né, quase 20 anos depois, que ele inicia essa academia. E como que funcionava? A teologia era parte integrante da educação daquelas pessoas. Então essa academia ela começou a ser reconhecida como um lugar onde as pessoas poderiam estudar para servir tanto à igreja como ao mundo. Essa universidade começou com essa visão. Então, o estudo das humanidades e de todas as outras coisas, né, daquela época, visava preparar homens e mulheres para o serviço à igreja e ao mundo. Essa era a visão que ele tinha para essa academia. E isso de verdade aconteceu. Ele teve muito sucesso como educador, né, com esse sistema que ele implantou. Alguns anos depois, muitos anos depois, essa academia, essa universidade, ela rompeu com a sua relação com a igreja. E aí ela se torna uma universidade secular, como a gente chama. Então, o propósito dela, de formar pessoas para servir a igreja e a sociedade, foi diminuindo. Porque a igreja já não tinha mais nenhum tipo de relação com a universidade. Hoje, a gente vive uma época muito diferente. O contexto histórico naquela época permitia que o governo, a política, fosse de fato cristã nesse sentido de incentivar, de colocar ali na universidade coisas da Bíblia. Mas é interessante que Calvino também tinha esse entendimento de que esse conhecimento de Deus ele não era algo que você lia e entendia, assim, sem o Espírito Santo. Ele sabia que era necessário a atuação do Espírito Santo para que aquelas pessoas, de fato, conhecessem Deus como Redentor. Mas a base da educação ali seriam as Escrituras. Hoje, você imagina, assim, não tem nada impossível para Deus, mas na minha concepção eu penso muito nisso. É quase impossível
que, por exemplo, na UFRJ ou na Rural, que foi onde eu estudei, isso aconteça de novo. Que a teologia seja uma parte integrante do ensino. Porque a gente vive num período onde o Estado ele é laico. A universidade também é laica. E isso dá acesso a todas as religiões. Não significa que a universidade e o Estado são ateus. Você pode se expressar, né? Porque não há preferência por nenhuma religião. Mas por que missões na universidade é importante? Por que, apesar das mudanças que a gente vê na sociedade daquela época até hoje, por que é importante que a gente continue tendo essa visão de missões na universidade? A universidade, ela continua sendo um lugar de formação. Calvino ele pensava numa liderança futura. Ele focou nas crianças para que futuramente elas fossem úteis. Isso é o que acontece ainda hoje. Quem está na universidade hoje, muito provavelmente vai ocupar importantes cargos aí na sociedade daqui a algum tempo. Essas pessoas que estão em formação, né, elas precisam receber a influência de Jesus Cristo. Quando um estudante está na universidade, ele recebe influência de um monte de coisa. E tudo isso vai, de alguma maneira, influenciar como ele é um profissional, como ele se comporta depois no mercado de trabalho. E até mesmo como ele se comporta ali no campus. E quando a gente pensa numa sociedade que honre, né, a Deus, a gente não pode excluir a necessidade de que esse estudante ele seja influenciado pela pessoa de Jesus. Porque Jesus também vai influenciar como esse estudante vai ser um profissional e como ele é um estudante hoje. Vocês conseguem entender isso? Sim. Muita gente me pergunta por que tanto investimento e por que tanta coisa na universidade, se existem tantos outros lugares para a gente ir. Todo lugar tem necessidade. Todo lugar. Mas essa é a necessidade que a gente enxerga na universidade. Não é simplesmente ir lá para fazer algo só porque Deus está mandando. Claro, isso também é importante. Mas a gente precisa refletir, a gente precisa pensar por que é tão importante investir em jovem. Investir nesse jovem que está em formação, investir nesse jovem que está buscando alguma coisa. E aí, hoje a gente pode pensar na universidade como um lugar de formação ou como uma plataforma para envios de missionários, uma plataforma para profissionais que vão servir a igreja. É difícil pensar na universidade hoje com esse propósito? Assim, não significa que a gente, né, na universidade não vá correr riscos. A gente vai correr, né? Atualmente, as igrejas têm muitas preocupações quando o jovem vai para o campus. Geralmente, poucas igrejas têm algum tipo de trabalho, de incentivo ou de preparação para esse jovem. Ela se manifesta mais se preocupando, assim, né? Porque provavelmente o tempo dele na igreja pode diminuir, às vezes ele muda de cidade, ou começa a ter aula de noite, não pode participar das coisas na igreja. Mas a gente precisa pensar que, de fato, existe um risco. Como diz esse texto: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Jesus estava falando isso quando ele queria enviar os discípulos para certo lugar. E ele começa a falar das coisas que aquelas pessoas iriam enfrentar. Mas onde que está a nossa confiança? Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês.
não é fácil ir para uma universidade, né, para um estudante cristão ir para uma universidade e ele ser missionário lá. Assim, Deus capacita. Mas existem riscos. Mas a gente precisa assumir esses riscos, não confiando na nossa capacidade, mas confiando em Deus. Confiando no Espírito Santo que nos capacita para viver a vida cristã. Então, como que a gente olha para a universidade hoje? Como um lugar de formação? Como um lugar que pode contribuir para a expansão do Evangelho? É muito bonito a gente pensar em tudo isso, mas a gente precisa se deparar com a realidade da universidade atualmente. Quando eu falo assim, missões na universidade, o que vem na cabeça de vocês? Assim, que palavra vem? Eu queria ouvir alguém, talvez. Qual é a primeira palavra que vem assim? Evangelismo? Sim, mas algum desafio? Por exemplo, se eu disser assim, hoje eu evangelizei na universidade. Falei lá sobre Jesus com um estudante. Como que você acha que foi essa conversa? Você acha que ele foi simpático comigo? Ou que ele foi hostil? Ou que ele falou um monte de coisa da igreja? Ou que ele disse que Jesus não existe, que Deus não existe? Imagina uma discussão hostil, resistência. Então, olha só, a gente viu a universidade como um lugar importante para o serviço da igreja, um lugar de formação. E isso só vai acontecer se as pessoas conhecerem a Cristo. Quando a gente pensa em evangelizar essas pessoas, a gente se depara com esses desafios. Resistência, hostilidade. Mas o que falaram? Discussão. Isso pode acontecer. Mas, de verdade, eu acho que eu tenho uma boa notícia. Eu estou envolvido com a CRU desde 2013. Estou servindo como missionário há um ano e meio quase. E os estudantes querem conversar sobre Cristo. Eles querem ouvir. Sim. Ninguém tira isso da minha cabeça. Sem discussão, sem hostilidade, sem resistência. Escutam muito bem, de verdade. De verdade. Tudo também vai do jeito que a gente faz. Mas os estudantes querem ouvir o Evangelho. Mas a gente se depara com a realidade do campus. Nesse ano, em janeiro, todo ano tem projeto em janeiro. E aí eu fui lá para Petrolina e Juazeiro. A gente trabalhou na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E nos primeiros 2 anos como missionário, eu faço um treinamento, um curso pela própria CRU, e eu preciso fazer algumas pesquisas pelo campus. E eu fiz uma pesquisa lá com os estudantes. A gente entrevistou mais ou menos um pouco mais de 200 estudantes. O foco eram estudantes, eu não sei se é melhor eu ficar no meio ou eu acho que eu fico na frente, de alguém. A maioria eram estudantes de engenharia. E a gente perguntou que tipo de problema eles enfrentavam por conta da universidade. Sim. O que eles estavam passando. E aí, 78 pessoas disseram que tinham problemas com ansiedade. Medo de falhar, cansaço extremo e estresse financeiro, que também foi uma coisa que surpreendeu a gente. Muitos estudantes estressados financeiramente, com medo de perder bolsa, com medo de perder bolsa, obrigado, com medo de perder bolsa, ou preocupados com a situação dos pais. A gente ficou muito surpreendido com isso. É claro que esse número, ele não reflete tudo, mas expressa bastante o que a gente vê. Assim,
As universidades, principalmente as federais, como o caso dessa, elas são muito parecidas. Assim, você pode ir em diferentes lugares no Brasil, né? Diferentes estados, diferentes culturas, mas o ambiente de uma universidade federal, ele é sempre parecido. Assim, aquele pessoal de humanas, mais assim aberto, mais simpático, que gostam de ficar nos centros de convivência, muita gente sentada conversando. Então são pessoas que aproveitam aquele ambiente ali, né? Essa é uma característica muito grande que a gente vê nessas universidades federais, né? Depressão, alto consumo de bebida alcoólica e solidão, a gente encontrou mais ou menos 20% desses casos. Então, assim, essa é a realidade das pessoas que estão se formando. A realidade das pessoas que daqui a um tempo vão estar, talvez, dando aula para os nossos filhos. Ou que vão estar, de alguma maneira, tendo uma grande influência assim, na nossa casa. Né? É mais ou menos isso assim, que a gente vê. E aí, a gente pediu também para eles escreverem algumas coisas, assim, algumas considerações. E eu separei 3. Está escrito assim, eu acho que está um pouco claro. Depois que entrei na universidade, passei a tomar medicação controlada por conta da ansiedade, mas tenho consumido bastante outras drogas ilícitas. Uso drogas ilícitas para controlar a ansiedade. Preocupação financeira hoje e também se terei emprego depois que me formar. Essa questão de preocupação com o futuro é algo que a gente tem visto muito, mais do que na época que eu entrei na universidade. E aí, quando a gente vê esses relatos de estudantes, quando a gente vê nessa simples pesquisa o que tem acontecido, como que a gente deve olhar para a universidade? Como que Deus ele olha para essa situação? Como que a gente pode aprender com Deus a olhar para a universidade de acordo com a vontade dele? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu gosto muito desse texto, porque fala como Jesus se sentia quando ele via pessoas desamparadas e aflitas, perdidas. E essas pessoas, no campus, elas estão perdidas. Eu acredito muito que Deus ele tem olhado para essas pessoas com compaixão. Não é à toa que ele tem mobilizado muitas pessoas nessa questão de evangelização de universitários e também de parcerias com igrejas. Isso tem acontecido muito. Assim, as igrejas estão abrindo muitas portas para falar sobre isso, como eu nunca vi antes. Se Deus está mobilizando os seus filhos em prol dessa causa, eu acredito que, de fato, ele tem compaixão dessa situação. Então, a continuação desse texto, né, Jesus diz que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então, quando ele via as pessoas perdidas, ele via a possibilidade daquelas pessoas conhecerem a Cristo, mas o que falta são trabalhadores. Eu sempre gosto de dizer que muitas das vezes existem mais estudantes não cristãos dispostos a ouvir o Evangelho do que estudante cristão disposto a pregar. Isso a gente vê muito, muito. Quando o estudante conhece a gente, ele vai numa reunião. Depois a gente chama ele para evangelizar. Ou ele vai com a gente, ou ele some e nunca mais aparece. Porque é o medo. A gente não quer julgar, a gente não quer que esse estudante vá embora. A gente quer que ele, de fato, fique e vença esse medo. A minha primeira experiência de evangelismo foi assim. Não vou dizer que foi horrível, mas a minha perna tremia. E foi na universidade, pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso em toda a minha vida. Eu nem sabia como eu poderia explicar o evangelho para alguém. E aí, essa é a realidade que a gente vê. Na teoria, a gente pode compreender a universidade com essa grande importância, mas na prática a gente tem visto
como que tem faltado. Pode passar. Como a igreja ela pode ser resposta para essa situação? Eu vou usar um exemplo bem simples. O que vocês acabaram de fazer aqui. Isso é muito, gente. Isso de verdade é muito. Porque eu mesmo já estive em igrejas assim, onde a missão na universidade era vista como uma competição com a igreja. Assim, como se elas não se complementassem uma com a outra. A Cru Campus, esse movimento estudantil que eu faço parte, ele não substitui a igreja, nunca vai substituir. Assim. E não há motivo para o estudante se afastar da igreja quando ele se envolve com a gente. A gente não quer isso. A gente quer que ele sirva ainda mais na igreja. Só que a realidade, às vezes, daquele estudante é dificuldade com o tempo. Ele está morando longe, ou ele está tendo aula durante a noite, trabalhando durante o dia. De fato, é uma época muito difícil. Mas a gente não quer que ele se afaste da igreja. Pelo contrário. A gente quer que ele esteja ainda mais próximo da igreja da maneira que ele consegue. Mas, como que esses movimentos eles podem contribuir com a igreja? Porque eles ajudam o jovem, ensinam o jovem a ser igreja de segunda a sexta. Né? Onde eles não estão ali com a sua comunidade, com a sua congregação. Então, o que eles estão fazendo de segunda a sexta? Esses movimentos eles contribuem muito para isso. Então, eles caminham junto com a igreja. A gente está junto. A gente não está separado. E a gente também não existe porque a igreja, a instituição deu errado e deixou as universidades desse jeito. Não. 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 Deus ele é soberano, a sociedade ela foi mudando e a gente vai se adaptando. Então existem hoje organizações que trabalham com universitário, com diversos tipos de público. Isso é muito importante. Isso é muito válido para os dias de hoje. A primeira coisa a gente de pensar é que o jovem na universidade ele vai ser estimulado a questionar as coisas. Então ele vai chegar na igreja, provavelmente, questionando tudo que ele viu ali. Às vezes está ali a vida toda com a família e tal, e ele vai começar a questionar. Isso é normal e nem sempre é ruim. Porque para esse jovem universitário, questionar é uma maneira de se conectar. Na universidade, ele está acostumado a fazer perguntas e ter respostas. Se ele começar a questionar as coisas na igreja e não ouvir respostas, ele fica enfraquecido. Existem outras questões em cima disso. Mas uma maneira desse jovem se conectar com a igreja dele, às vezes, é questionar. O jovem está muito mais aberto para receber informação. Ele está em formação. Então ele está aberto, ele está descobrindo a vida. Ele está no momento de importantes decisões, às vezes com quem ele vai casar, o que ele vai estudar, onde que ele vai morar, o que ele vai trabalhar. Não é à toa que na universidade hoje você encontra religião de tudo quanto é tipo. Assim, porque as pessoas estão investindo nessa idade. Por quê? Potencial. Né? Então a gente precisa enxergar assim, né? Um jovem cristão na universidade, ele é um líder em potencial. Né? E a fé deve influenciar a maneira que ele se relaciona com os professores, que ele estuda, que ele se relaciona com os amigos, porque futuramente, na sociedade, ele pode ocupar não vou dizer um bom emprego e ganhar dinheiro, mas fazer algo significativo para a igreja. Né? Porque às vezes o que é ensinado é somente ter um emprego bom e ganhar dinheiro. Isso é muito, enfim, não é isso, né? Que a gente vê. O padre jesuíta João Batista Libânio, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: os jovens abandonados a eles mesmos dificilmente manterão a fé tradicional, especialmente aqueles que entram na universidade. Muitos jovens, ao entrar especialmente na universidade e defrontar com as críticas ferrenhas da modernidade à religião, perdem toda a referência de fé por falta de preparação. Eu lembro que na minha experiência como estudante, a gente ficava na aula inaugural, onde passavam todos os calouros ali, todos os novos estudantes.
A gente ia para lá 8 horas da manhã e ficava até 8 horas da noite. E a gente colocava uns cartazes assim: ei, cristão, você não está sozinho. E as pessoas fazem isso até hoje. E a gente tentava falar com todo mundo. E logo do início, assim, eu era muito desesperado. Eu queria falar com todo mundo. Porque às vezes eu sentia que a gente chegava tarde demais. Assim, como se a gente estivesse numa corrida. Então, eu preciso falar com aquele estudante. Mas se ele foi convidado para uma festa primeiro, já perdi. Porque a gente tinha muitas experiências difíceis, muitas histórias difíceis, né? De amigos, gente na igreja que falava: eu tenho um primo que foi estudar lá na Rural. Eu tenho um amigo que é cristão, foi para lá. Toma aqui o contato dele e fala com ele. E eu ia conversar com a pessoa e eu via que ela não queria saber nada de Deus, assim, ela não queria saber nada de Deus. Mas ela já chegou lá com essa vontade. Ela estava esperando uma oportunidade para abandonar a fé. E o momento que ela chega na universidade, onde ela encontra todas aquelas opções, é agora. É esse momento. Então, como que a igreja ela pode ser resposta nessas situações? É preparando. É ensinando de Bíblia, assim. Porque eu acho que é a única coisa que... E oração, né? Que é a única coisa que vai fazer com que esse jovem chegue lá com uma fé consistente. Pode passar. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Então, os jovens, eles podem sim assumir grandes responsabilidades. A gente tem um grande exemplo de Paulo com Timóteo. Como que Paulo incentivava Timóteo a ter responsabilidades para que ele fosse um exemplo em todos esses aspectos. Então, não tem essa de que nessa idade é normal, nessa idade é difícil. Às vezes a gente escuta algumas pessoas que são coniventes. Eu já ouvi isso na minha família. Não, essa idade, ele não quer ir na igreja. É normal. Depois ele volta. Não volta. Pode voltar. Não quero ser tão pessimista. Mas muitas das vezes não volta. A gente não pode achar que só porque é jovem, porque é adolescente, porque... Não. Temos que assumir grandes responsabilidades também, como cristãos. Essas 3 palavras para a igreja: preparar esse jovem antes de entrar na universidade, acolher, se por um acaso ela receber algum universitário, né, olhar para esse universitário, né, e talvez enxergar que tem milhões de coisas se passando pela cabeça dele, assim, e ser sensível às necessidades dele, entender os questionamentos, ouvir, tentar responder, tentar caminhar junto. E apoio a movimentos estudantis que vão contribuir com a vida cristã desse estudante. Mas apoiar movimentos estudantis, né? Não estou falando só da CRU, mas movimentos que querem caminhar com a igreja, que entendem a importância da igreja. Né? Igreja e organização missionárias, juntas como estruturas da missão de Deus. Assim. Porque esses movimentos, eles chegam onde às vezes a igreja não vai conseguir chegar e não vai ter abertura para ir lá e falar. Pode passar. E aí, eu tenho umas fotos para mostrar. A gente, nesse semestre que passou, nós fomos muito assim procurados por algumas igrejas que queriam saber o que a gente faz, como que trabalha com jovens, ou então muitos pastores e líderes falavam: o pessoal lá da minha igreja foi para a universidade e não vai mais para a igreja, estão abandonando a fé. E aí o líder da nossa equipe, né, o Fernando, ele desde o ano passado ele estava pensando nisso, e nós oferecemos um curso de ministério universitário para igrejas. Na verdade, não era assim, criar um ministério ou ter algo tão específico nesse tipo. Mas como que o pastor ele pode se aproximar desses estudantes? Então a gente tem ferramentas de evangelismo, de discipulado, recursos de oração, muitos artigos. Então a gente disponibilizou tudo para esses pastores. Tudo.
para que eles usem com os seus jovens. E aí na imagem a gente tem alguns pastores e líderes. É muito interessante que teve um caso, porque quando a gente quer iniciar um movimento numa universidade, né, a gente não procura assim cristão, né, só. Não dá hoje para a gente ir para a universidade com esse pensamento. Por exemplo, se eu quero iniciar um movimento na universidade, eu preciso de um estudante cristão. Só que a gente chama de voluntário-chave, porque é mais específico do que um cristão. Porque nem todo cristão está interessado no evangelismo. Então, não adianta você reunir quem é cristão e querer começar alguma coisa, porque muitos não vão querer. Tudo bem. E aí, a gente faz um desafio, né, a gente chama de desafio do voluntário-chave, que a gente apresenta um pouco da visão do movimento, a gente usa o texto da grande comissão, multiplicação espiritual de Timóteo, 2 Timóteo 2,2, e a gente pede para o estudante escrever o nome de amigos não crentes para evangelizar na próxima semana, e a gente vai com esses estudantes, e também escrever o nome de 5 amigos cristãos para ele compartilhar essa ideia e talvez iniciarem alguma coisa. E aí foi interessante que um desses pastores, ele fez esse desafio com uma pessoa que estava na igreja dele, com uma estudante da igreja dele. E falou para ela conhecer o movimento e tudo mais. E é muito interessante como que a igreja, né, contribuiu para que aquela estudante que talvez estava passando por um momento difícil de estar num ambiente diferente, ela estuda na UFRJ, essa estudante. E ela se envolveu com a gente. Então, o próprio pastor incentivou com que ela estivesse com a gente, né? Mas não é uma transferência de responsabilidade, porque esse pastor na igreja também está comprometido em acolher essa estudante, em ouvir, em apoiar, né? Tanto que ele quer começar algum tipo de célula com estudantes universitários e ter esse trabalho, né? E aqui, basicamente, todos os jovens são universitários, né? Eu acho. Todos, né? Pode passar. E aqui no Rio, a gente está em 38 campos, temos 50 líderes e aproximadamente 400 envolvidos. E a gente trabalha com essas 3 ênfases: evangelismo, pequeno grupo e expansão. Evangelismo pessoal. A gente não costuma fazer algum tipo de show ou apresentação na universidade. A gente fala com 1 a 1. Assim, né? Então a gente vê um estudante, vai conversar com ele. Assim, é bem pessoal mesmo. Porque as nossas ferramentas, elas são mais eficientes nesses casos. A gente pode, né, fazer algum tipo de música e tal, mas é muito difícil. Assim. A gente faz mais algo pessoal. Pequeno grupo, porque é muito importante que cada estudante esteja sendo também discipulado, esteja crescendo na fé, né? Nós somos uma organização interdenominacional. A gente recebe jovens de diversas igrejas. Então, essa questão do discipulado é importante para unir aquilo que é essencial, né? Que as pessoas conheçam de Cristo. E expansão, porque a gente sempre está olhando para universidades onde ainda não tem um movimento cristão. Né? Porque a gente enxerga todas essas necessidades, a importância da gente ir nesses lugares. Então a gente, né, se compromete em estar sempre indo para outros lugares, como por exemplo Maringá. Já tem um movimento local, mas esses projetos ajudam muito ali o trabalho local. E agora eu só tenho mais algumas fotos. Essa é uma reunião de oração que acontece na Rural. Essa reunião já acontece há mais de 10 anos, sempre no mesmo horário. E os estudantes se reúnem sempre assim em local público. Né? A gente não tem nenhum tipo de problema, ninguém aparece para atacar pedra ou para dizer que a gente não pode fazer aquilo. Às vezes até aparece alguém para pedir oração. Né? Dificilmente, brasileiro, assim, dificilmente ele recusa oração, se você oferece. E a gente ora, né? Entrega aí para Deus esses pedidos. E toda semana acontece essa reunião. Geralmente eles compartilham sobre algum tema, oram pela universidade, oram por evangelismo, por discipulado, por esses aspectos, né, que são importantes para a gente. Aqui, esse estudante de camisa verde, ele está evangelizando essa menina. A foto ficou assim, parece que é fake, né? Mas não, é verdade. É espontâneo. E essas cartinhas aí é um jogo que a gente tem que se chama Perspectiva, que é uma espécie de conversa baseada
em 5 temas, né, de cosmovisão. Então a gente apresenta as cartas para a pessoa e ela vai escolhendo de acordo com o que ela pensa. Então, sobre natureza de Deus, quem é Jesus, significado e propósito da vida, natureza humana e fonte de verdade espiritual. E as pessoas elas são livres para falar do que elas pensam e depois a gente apresenta a nossa ideia, a nossa perspectiva, apresentando o evangelho, né, para essas pessoas. Pode passar? Aqui também esses 2 estudantes estão sendo evangelizados. Na verdade, esse é o Conecta, que são diversas imagens, assim, imagens aleatórias de diversas coisas, e a gente faz perguntas sobre a vida e a pessoa precisa responder usando aquelas imagens. Então a gente pergunta sobre Deus, o que ela mudaria na sua vida, sobre questões espirituais, abrindo um espaço assim para que a gente compartilhe depois o evangelho, né? Essa conversa não é o evangelismo em si, a gente chama isso de conversa espiritual. Evangelismo é quando a gente apresenta todo o evangelho para a pessoa e ela tem a oportunidade de orar recebendo a Cristo. Aqui na UFRJ, nesse período de início de aulas, os estudantes fazem algumas coisas para receber quem está chegando. E ali é um folheto, né, tá assim, guia não oficial para perdidos no fundão. É muito interessante, porque os estudantes colocam informações de qual ônibus pegar, onde comer barato, sobre dicas, né, da universidade. Aí aproveitam e colocam o horário das reuniões, se apresentam, né, nós somos a Cruz, seja bem-vindo aqui, tudo mais, uma maneira de se conectar também com as pessoas, e fazem esses tipos de cartazes assim, para que os estudantes tirem fotos e se sintam acolhidos. De verdade, ninguém faz isso, assim, nenhum outro grupo de outra religião faz isso, assim, muito, muito difícil, eu nunca vi. Pode passar. Eu não sei se vocês conhecem, esse é o Guilherme de Carvalho. Ele é um teólogo muito conhecido e a gente tem trabalhado também levando essas discussões para dentro da universidade. Essa foto foi tirada na FND, na Faculdade Nacional de Direito, e eles fazem algumas palestras sobre alguns assuntos assim bem acadêmicos e bem teológicos. E por conta, né, do público ali, né, que são estudantes de direito, as pessoas participam muito, né, sempre fazem perguntas e tudo mais. Ano passado eles fizeram, eu acho que 3 ou 4. E aqui ele falou sobre a revolução afetiva nas questões identitárias no cenário político, né? Então foi bem polêmico, assim. E ele é uma pessoa muito estudada, sabia não discutir, mas defender os argumentos dele. Foi muito produtivo. Agora, chegando no mês de setembro, também é algo muito importante para a gente, por conta, né, da campanha do Setembro Amarelo. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é o mês de prevenção ao suicídio. É algo que a gente faz muito, 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 muito. Porque esses índices na universidade são muito grandes. Então, a gente sempre leva psicólogo para palestra, ou a gente faz essas intervenções assim no campus, e eu acho que é a atividade que a gente faz assim que talvez seja a de maior e melhor recepção, assim, porque as pessoas gostam de falar sobre isso, né? Pode passar? Pode passar também. Aqui, esse estudante que está sentado de azul, estava procurando alguma história assim, e aí foi muito interessante, porque essa foto foi lá no Projeto Vale, nesse ano, lá em Petrolina. A gente conheceu esse estudante na universidade, assim, ele estava sentado jogando xadrez, a gente perguntou se podia conversar com ele. E ele tinha aula, ele foi para a aula, ele falou, não, depois eu volto aqui e falo com vocês. E a gente compartilhou com ele o evangelho. E ele disse que estava lendo a Bíblia, já tinha um tempo que ele queria se aproximar de Deus. E ele dizia que não conseguia. Eu nunca consigo. E a gente perguntou para ele se ele já tinha recebido a Cristo na vida dele, assim, ou se ele tinha o Espírito Santo. E ele falou, eu queria, mas eu não sei como que isso é possível. E a gente perguntou de novo se ele acreditava naquela mensagem que a gente tinha acabado de falar. Ele disse que sim. E a gente orou com ele. Aí ele, meio duvidoso, ele quis orar de novo. Assim, não, então essa agora é uma verdade. Deus está na minha vida. E a gente explicou para ele que assim ele seria capacitado para viver a vida cristã.
E ele perguntou se no dia seguinte a gente estaria no campus. A gente disse que sim. A gente tinha 8 dias no campus no total. Esse foi o 3º dia. A gente tinha mais 5. E aí ele perguntou se a gente estaria lá. A gente disse que sim. E uma coisa muito importante para a gente é o segmento, né? Não é apresentar o evangelho para a pessoa e depois tchau. E aí nos 5 dias seguintes a gente conseguiu se encontrar com ele todo dia. Isso nunca tinha acontecido comigo. E nós passamos para ele, né, as questões básicas da fé cristã. Certeza da salvação, como experimentar o amor e o perdão de Deus, quem é o Espírito Santo, como crescer espiritualmente. Falamos para ele da importância da igreja. E aí ele depois mandou mensagem dizendo que estava frequentando uma paróquia lá perto da casa dele. Eu, não, tá bom, continua indo. E a gente continua conversando. E essas histórias assim me animam muito, né? Porque apesar de sempre incentivar, é um campus difícil sim, né? Muitos não querem, né? E por último eu coloquei a foto do retiro, né? Que a gente participou. O Daniel, os meninos ali foram. E é isso, assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tenho. Eu não sei se está muito apertado no horário, porque eu tenho um vídeo ali de 2 minutos, mas se não puder, porque eu acho que eu falei muito, eu falo muito, gente. Mas a minha oração é para que vocês pensem nisso, assim, pensem sobre a importância de se falar para a universitária, assim, e que Deus ele está fazendo coisas, assim, de verdade, ele está fazendo coisas. Às vezes a gente enfrenta assim aquela falta de fé, né? Ou quando eu vou evangelizar, quando eu vou falar com alguém, existem sim muitos momentos difíceis, mas Deus ele está mobilizando as pessoas, assim, e falar para a igreja, compartilhar com as pessoas é algo que anima muito assim a minha fé, né? Deus me renova muito nesses momentos para que eu continue, né, nesse caminho que é bastante desafiador, mas eu tenho a igreja, tenho os irmãos que sempre estão juntos e me fortalecem nisso. Esse vídeo é o testemunho de uma estudante. O irmão dela se converteu e depois disso ela também se converteu e ela conta um pouco da experiência dela assim, no campus. Eu estudava na biblioteca daqui, da Federal, da universidade. Ia passando entre o bandejão e a biblioteca e vi uma exposição. Eu vi aquilo, aí eu me aproximei. O Nelber veio fazer uma pesquisa, ele acabou me evangelizando e Deus tocou no meu coração. Eu vi que alguém me amou tanto e que eu não fiz nada, nunca tinha feito nada por ele, mas ele fez por mim. Fui mudando, até chegar no ponto que eu realmente aceitei a Cristo. Veio me mudando por causa que eu participei e ainda participo do discipulado. Discipulado que o Alfa tem me ajudado muito, para sempre permanecer no caminho de Deus. Muitas pessoas da universidade não sabem de Deus, eram como eu, em não acreditar nele, e outras que acreditam se desviam ou não seguem o caminho dele.
eu quero compartilhar a alegria que eu senti com os outros. Eu quero mostrar para aquelas pessoas, eu quero ver Ele fazendo, conquistando todas as pessoas que estão aqui. E o que Ele possa fazer comigo é me usar, assim como Ele me usa. Liderar um ministério, a fazer parte desse grande ministério do Alfa e Ômega. Fazer o vídeo do Senhor, levar a palavra dEle, até que cada estudante verdadeiramente siga a Cristo. Porque reconhecer Cristo foi, sem dúvidas, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E eu espero que outras pessoas possam fazer isso também.